pessoal, mais uma vez aí agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica eu gostaria de apresentar para vocês um circuito elétrico do tipo misto. Nesse tipo de circuito elétrico, né, nós vamos ter resistores, por exemplo, em série, em conjunto com resistores em paralelo. Então é possível verificar, né, a divisão de tensão, ao mesmo tempo que também é possível realizar a verificação do divisor de corrente elétrica. Retornando aqui aquele circuito anterior que a gente utilizou para fazer a demonstração do circuito paralelo, né, divisor de corrente. E agora a gente precisa fazer o circuito misto, né? O circuito misto é a união de circuito paralelo com o circuito série. Então, neste caso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar essa estrutura, né, que a gente já tinha aqui do divisor de corrente e vamos inserir dois resistores, né, para poder fazer o circuito série. Neste caso aqui, nós vamos utilizar o circuito da seguinte forma. Vamos colocar esse resistor nesta posição, Ctrl C, Ctrl V, e vamos adicionar outro resistor nesta posição, ok? Desta forma aqui a gente consegue visualizar, né, que esse circuito ficou em série, né? Então, entrando através deste terminal, saindo por este, a gente já entra nesse outro terminal desse outro resistor, certo? O que a gente vai fazer agora, né? Observa-se que antes o circuito que ocorria, né, ele finalizava com esse amperímetro medindo a corrente total, né? Então, neste caso aqui, para não ter que remover o amperímetro desta posição, nós vamos modificar a linha de finalização do amperímetro. Então, ao invés do amperímetro finalizar aqui, nesta posição, ele vai finalizar aqui, ó, que é o início, né, do circuito ali, né, que seria um circuito série. Então, neste caso, a gente vai conseguir, né, realizar então a medição da corrente total, ao mesmo tempo que a gente insere os outros dois resistores no circuito, né? Por que isso é possível, né? Porque o amperímetro ele vai funcionar como se fosse um curto-circuito, né? Por isso que ele fica ligado em série. Então, aqui a corrente vai passar por ele aqui, né, ó, entra pelo terminal vermelho, passa pelo dispositivo e retorna pelo fio preto, né? Então, neste caso aqui, chegando novamente nesses resistores, ok? Para finalizar o circuito, agora sim, né, nós vamos realizar o fechamento aqui embaixo, certo? Então, neste caso aí, o circuito está fechado. Para realizar, então, a medição de tensão, né, o que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é utilizar, né, um multímetro. Esse multímetro ele vai estar ligado em paralelo, né? Ele vai estar ligado em paralelo com os componentes que se deseja medir. Então, neste caso aí, eu vou medir a queda de tensão aqui. Deixa eu só rearranjar aqui para facilitar a hora de medir. Trazer esse componente aqui, que é o resistor, para baixo, certo? Como todos os potenciais aqui eles estão iguais, então não modifica nada, certo? Porém, ele vai permitir a ligação aqui, ó, no primeiro furo. Como a tensão tem que ser medida em paralelo, certo? Então, nós estamos realizando então essa medição em paralelo, ok? Neste caso aqui, nós estamos medindo então o potencial em cima desse resistor aqui, ó, certo? Bom, vou fazer o seguinte, todos esses resistores aqui são de 1K, esse e esse aqui. Eu vou voltar nos resistores em paralelo e vou novamente trazê-los para o valor de 1K. E agora realizar a medição, né? Ligar o circuito, checar se está tudo ok, se está tudo funcionando, certo? Então, neste caso aqui, né, como os resistores em paralelo são iguais, a gente vai observar, né, que a corrente
está agora também dividida de forma igual, ok? Lembrando que a corrente total do circuito, né, neste caso aqui, indicando aí de 214 mA. A gente precisa, né, realizar um equivalente dos 3 resistores e somar com os equivalentes aqui dos 2 resistores que estão em série, certo? Então, somando 1K com 1K, totalizando 2K, e realizando aqui o somatório, né, com o valor das resistências em paralelo, certo? Então, o que acontece? O circuito, né, continua medindo aqui para nós a corrente, né, corrente total, as correntes de formas individuais para cada resistor, certo? E a gente ainda tem a medição de tensão, né, em cima deste componente aqui, que é de 2,14, certo? Como os resistores são idênticos aqui no caso, né, nós então teremos aí essa divisão. É possível também realizar, né, a medição aqui dos componentes em paralelo, né? Então a gente pode adicionar um multímetro aqui. Esse multímetro vai realizar então a medição de tensão que está sobre ali os resistores em paralelo. Trazendo ele para cá. Nós vamos fazer desse jeito aqui agora. Então, ele tem que estar em paralelo, né? Então, aqui a gente tem o terminal de cima, e aqui embaixo o terminal de saída do resistor. O potencial mais positivo é o que está para o lado de cima, por isso a ligação, então, do voltímetro, né? Com o terminal positivo para o lado de cima. Então, nós temos, então, aí a medição, né? São 714 milivolt, né, para cada resistor, certo? Que está em paralelo, e 2,14 para os resistores que estão em série, né? Então vai dar o somatório, né, dessas quedas que nós temos aqui desses 2 resistores, somado com a queda de tensão dos resistores em paralelo, nós temos então o somatório total de tensão, né? E a nossa corrente, né, é a corrente total que está sendo medida por este amperímetro. Então, por essa aula, pessoal, é isso, né? Gostaria novamente de agradecer a todos que estão acompanhando as nossas videoaulas, e à medida que a gente for evoluindo aqui no software, nós vamos apresentando aí mais circuitos, né, e mais dispositivos que podem ser utilizados aqui neste laboratório virtual. Beleza? Então, até a próxima.